Peraí. Acho que não vai. Deixa eu ver aqui. Você mexeu no meu, cara? O meu estava ideal a posição. Aí. Você vai salvar essa live depois? Vou. Então você desliga e liga de novo, porque quando muda a câmera, dá um rolo na hora de salvar o vídeo. Estamos ao vivo! Dá um rolo, não sei o que lá, qualidade, pá. Sério? Eu fiz isso uma vez, não deu certo de salvar minha live. Por causa desse detalhe. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sou o Dr. Pedro Leão, esse aqui é o doutor... Como é seu nome mesmo? Omar. É isso, e a doutora Ayla, Ayla. não é isso? Que vai falar pra gente aqui um pouco sobre acupuntura, medicina chinesa, não é isso? Medicina chinesa. E tratamentos para infertilidade, né? Não é isso? E aí, povo, beijo, Tatá. É nóis. Ai, ai. Tá show. Mexi, foi. Boa noite, povo. Você quer sentar onde? Entre a gente? Vou sentar no canto aqui. Isso, por favor. Isso aí. E aí? Como é que é? Presente aí nossa convidada, por favor. Quem é, de onde veio, pra onde vai. O GH faltou no dia. Na hora certa, não veio depois, GH. Não veio depois que a gente ia parar de crescer. Por favor. Então, galera, boa noite. Hoje nós vamos falar de nutrição, medicina ocidental, medicina tradicional chinesa, acupuntura, tudo voltado para a infertilidade. Exatamente. Tem atendido muito paciente que tá querendo ficar gravidinho, não dá conta? Muitas pacientes. Esse Instagram tem um seguinte efeito na nossa vida. A gente posta uma coisa ou reposta alguma coisa e a gente vira especialista naquele assunto. Você sabe, né? Aí uma mulher tinha dificuldade de engravidar, não sei o que, veio aqui, se tratou, engravidou, né? E postou. Beleza. Aí eu repostei. Depois disso daí, aí veio eu também fui depois que eu fui aí, não sei o que. E aí pessoas passaram a me procurar. Legal. E, apesar de eu não ter especialidade nenhuma em tratar a fertilidade feminina, tá? Por esse motivo. E é o que eu falo, eu não trato fertilidade, eu trato saúde. A mulher que tá com a saúde detonada, ela não vai engravidar. Porque Deus não vai deixar. Você não tá pronta para embuchar. Né? Você tem que se cuidar, você tem que merecer esse filho. Quando a gente melhora a saúde como um todo, autoestima, cabeça, sono, estresse, encaminha para um nutricionista que preste, para comer direito, certo? Tem essa parte da acupuntura, faz jejum. Chegou mais uma hoje, né? Falando de jejum, né? Sério? Quem mandou? Tava lá tremendo, 10 horas da manhã, vendo ponto azul na visão. Eu falei, e o Pedro falou que ele vai fazer jejum. Aí, continua fazendo jejum. Ela, não, por favor, coloca uma comida pra mim. Eu falei que você ia colocar comida, ele brigou comigo. Você quebrou o jejum dela? Só de 12 horas. Não, tá bom. Então, beleza. E aí melhora e acaba que engravida. Eu já tô com uns 14 meninos aí na conta, tá vendo? Que médico não tem que pagar pensão. Não tava lascado. E é isso, então, mas é uma queixa comum. Uma queixa, tô tentando engravidar, gastei um carro e não engravidei. Na verdade, essa questão dessa parte de engravidar, eu trabalho muito com isso. A minha especialidade, na verdade, tem sido essa já há algum tempo. E as pacientes, elas vêm completamente desequilibradas, mesmo pela medicina oriental, completamente cheias de sintomas, sentindo cólica, dor de cabeça, uma série de sintomas que não são normais e que se a gente não tratar e a gente não equilibrar o corpo, ela não vai engravidar. Então, a acupuntura ela consegue auxiliar tanto nas mulheres que querem engravidar naturalmente, quanto nas mulheres também que buscam como auxílio na reprodução assistida. Então, a gente consegue auxiliar das duas formas. Certo. E é um tratamento extra, né? A mais que você pode ter. A gente não quer aqui substituir nenhum tipo de tratamento, inventar uma moda, faça né? Só isso aqui que vai dar certo. A gente sabe que isso é multifatorial, precisa de equipe multidisciplinar, como tudo nessa vida, como eu costumo dizer, hoje ele não faz nada sozinho, não consegue tratar um paciente, só o médico, só o nutricionista, só o biomédico, só o acupunturista, só o psicólogo, não dá, é impossível, né? Então, exige mesmo uma equipe e essa disposição do paciente de querer mudar vários aspectos, né? Vai, toma esse remédio aqui que você vai engravidar amanhã.
Quem dera, antes fosse. A ideia de falar sobre esse assunto é porque realmente vem crescendo cada vez mais a procura de mulheres que querem engravidar e que têm certas dificuldades, seja por qualquer tipo de desregulação hormonal, algum tipo de doença inflamatória que faz com que ocorra um desequilíbrio energético e realmente tente e não consiga. E aí, conversando com a Ayla, ela é meio culturista e ela sempre falou a respeito de fertilidade, sempre trabalhou na parte de fertilidade e começou... Você quer engravidar também? Passou? Já passei. Não quero engravidar. A especialidade da mulher é isso e ela é toda... Mas ela não deixa de ser culturista, né? Não, peraí. Vamos diferenciar uma coisa. Não, já A entendi. acupuntura, ela trata o paciente como um todo. Aí, deixa eu te Ou falar. seja, ela trata tudo. Já vou tirar uma dúvida minha. Deve ser de outras pessoas. O tratamento... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Também ajuda na fertilidade masculina? Com certeza. Ah, então pronto. E isso é um ponto Só muito de importante. Não, justifica que você seja paciente dela agora. Isso é um Porque eu fui ponto paciente muito importante de se falar, porque a infertilidade masculina, hoje os estudos mostram que ela representa cerca de 40% É muita dos coisa. casos. Então, e o homem é muito mais fácil de tratar do que a mulher. O homem não tem ciclo menstrual, ou seja, é muito mais Mais fácil. direto. E é foco sempre da mulher, né? Sempre a Sim, mulher não tá engravidando, é a sim, mulher. com A mulher. Até certeza. pelo nosso machismo no meio social, é assim, a mulher vai lá, se E ajeita o lá, ideal é homem não vai no tratar hospital, o mulher. casal, na verdade, né? Exatamente. Porque a gente precisa do espermatozoide, do óvulo. então o Metade ideal- da saúde deste neném é virar do pai. Exatamente. Infelizmente. Verdade. Porque o cara não se cuida. O cara que fuma, o cara que come errado, que faz uso abusivo de bebida alcoólica, de medicações, ele vai ter repercussão na qualidade do espermatozoide dele. Ele vai determinar como será a saúde daquele neném, daquele futuro bebê na idade ainda criança, adolescência e até fase adulta. Né? Existem estudos que mostram intervenções no pai e na mãe antes de gerarem o neném, repercutindo positivamente ou negativamente na saúde da criança já na fase adulta. É impressionante. O Pai e mãe. que vem, inclusive, sendo apresentado muito na literatura hoje é a respeito da utilização da medicina tradicional chinesa para poder ser um coadjuvante também no processo da mulher que busca a tal fertilidade, digamos assim. E muitas das vezes a maioria dos profissionais da área de saúde entende como a medicina tradicional chinesa como algo que não tem embasamento científico, não tem respaldo científico. E ao começar a procurar a respeito desse tema, até porque a ideia entre eu e a Ayla, quem sabe inclusive o Pedro, a gente justamente fazer essa parceria para poder buscar o equilíbrio máximo de uma paciente, utilizando que seja o critério da medicina ocidental, a medicina tradicional chinesa, a parte da nutrição, a acupuntura. E como eu sou muito ligado à ciência, o Pedro inclusive sabe muito bem disso, a primeira coisa que eu faço é correr atrás de artigo científico para ver se existe embasamento. E ontem à noite eu achei um artigo, uma meta-análise publicada em 2015, onde pegaram 4.257 mulheres que haviam um quadro de infertilidade, e essa metodologia que nós chamamos de meta-análise, dentro da comunidade científica, assim podemos dizer, é uma relevância científica muito grande, é um estudo que consegue juntar um apanhado de inúmeras publicações para poder tentar chegar a um senso comum a determinado assunto. Tem um grande peso científico, né? Na ciência tem escalas, né, de peso com relação ao tipo de estudo, como que foi desenhado aquele negócio, e a meta-análise é uma das que A meta-análise basicamente ela pega tudo que foi publicado para trás, elenca os melhores artigos científicos com as metodologias corretas, pega o resultado desses artigos científicos e confronta para ver se existe um senso comum. E essa meta-análise publicada em 2015, com esse número amostral de mulheres enormes, 4.257 mulheres, elas foram submetidas a um tratamento, digamos, com a medicina tradicional chinesa, com ervas da medicina tradicional chinesa e com tratamentos clínicos da medicina ocidental. E foi comprovado que no prazo de 2 a 6 meses com tratamento com a medicina tradicional chinesa, as mulheres apresentaram 2 vezes chance mais de engravidar do que juntamente com apenas a medicina tradicional ou ocidental.
Então, sempre junto, né? Então, o que a gente pensa? É uma coisa que existe, de fato, essa comprovação e esse embasamento científico para aqueles que não acreditam e acham que isso é algo empírico e, na verdade, não é. E eu comecei, inclusive, a tomar muito interesse pelo assunto porque a Ayla começou a falar bastante a respeito das pacientes do qual ela conseguia auxiliar junto da medicina tradicional chinesa, juntamente com a acupuntura, e as mulheres começaram a apresentar o beta-HCG positivo, e eu comecei a ver outros profissionais do mercado trabalharem dessa maneira, trabalhando nutrição e fertilidade. E assim, tem uma correlação muito grande porque quando nós conseguimos equilibrar o quadro inflamatório da mulher, e principalmente se ela tiver alguma alteração no aparelho reprodutor feminino, que os dois vão poder falar respectivamente dentro da área, como que poderia ajudar para equilibrar possivelmente os sintomas ou os transtornos metabólicos, a nutrição ela tem um forte impacto nisso porque ela consegue muito amenizar o estado inflamatório que é gerado através de uma endometriose, de um ovário policístico. Eu e o Pedro, a gente literalmente... Resistência insulínica. Vem a resistência insulina, vem a alteração tiroidiana, aí vira uma bagunça, até porque mexe em hormônio, você mexe em outros 2 ou 3, e como na vivência, pelo menos minha, do Pedro, eu acho que da Ayla também, a maioria dos pacientes são mulheres, e é bem comum observarmos esses problemas e pouca intervenção em cima desses problemas, fazendo com que fique esse quadro metabólico bagunçado, e na verdade... fazendo um trabalho a 4, 6 mãos que seja, a gente consegue de fato reequilibrar o paciente a ponto de que o metabolismo esteja propício para gerar o quadro gestacional. Não existe, pelo menos até então onde eu saiba e que eu pesquisei, profissional nutricionista que seja especialista em fertilidade, até porque para você ser especialista você tem que ter título obtido por uma instituição de ensino que te permite ser especialista no assunto. O que existe hoje são inúmeras publicações científicas, principalmente, acreditem vocês ou não, principalmente, grande parte do tratamento da nutrição envolve a medicina tradicional chinesa, não apenas no critério do uso das ervas, da fitoterapia da medicina chinesa, sim, mas também como protocolos da medicina chinesa. Então, tudo que é adotado hoje dentro da nutrição, tudo não, grande parte para esse tipo de tema, é completamente feito com esse respaldo. Então, não existe especialidade, mas estuda existe aquele profissional que estuda a área e que traz à tona todos esses protocolos de atendimento e realmente funciona, porque eu comecei a ver na prática. Às vezes mulheres que faziam 3, 4 filhos ou procedimentos e de repente passaram a engravidar fazendo o uso da medicina tradicional chinesa, com a acupuntura, cuidar da alimentação e etc. Então, a ideia justamente é isso, reequilibrar o estado de saúde da mulher diante de algum tipo de alteração metabólica para poder permitir isso. E muito legal, inclusive, minhas pacientes sabem disso, o protocolo de rastreamento por sinais clínicos de alterações metabólicas em relação ao aparelho reprodutor da mulher, eu pedi com você e deu certo isso. Inclusive tem uma nutricionista de Goiânia, que é a qual eu encontrei ela numa palestra, e ela começou a perguntar algumas coisas em relação a que ela estava tendo alguns exames bioquímicos alterados e etc, e me deu na telha de perguntar para ela como é que estava a coloração do sangue no processo menstrual, se tinha coágulo, se tinha diarreia durante o processo menstrual, dor de cabeça, fraqueza de membros inferiores, pontos na ponta da língua, um pouquinho mais escurecidos, que são possíveis sintomas clínicos e sinais que podem indiretamente estar correlacionados com uma endometriose. E aí, 2 semanas depois, ela veio super mega agradecer, porque de fato ela fez um exame e constatou que ela estava com endometriose, e aí foi o motivo pelo qual ela não estava conseguindo engravidar, e que a endometriose ela já tinha tomado a um ponto que houve uma aderência intestinal, que realmente começa a ficar um probleminha mais sério, porque muitas das vezes tem que fazer intervenção cirúrgica para poder, de fato, tirar a aderência, na verdade, é a parede uterina que cola com a parede intestinal. E isso pode gerar problemas extremamente sérios, inclusive a ponto de ter que fazer ressecção do tecido, intestino e intestino. E uma coisa assim, importante da gente falar sobre endometriose, que é algo que dentro do consultório eu vejo muito, porque hoje em dia as pessoas acham que ter cólica é normal, que ter mudança intestinal pré-menstrual é normal, que é uma característica muito grande das pacientes que têm endometriose, né? O intestino ele muda no ciclo menstrual, dor lombar, esse cansaço nas pernas, tudo isso e mais uma série de outros sintomas e também, claro, uma avaliação
que é feita pela medicina oriental através da língua, do pulso que a gente faz, o abdômen também é uma forma de diagnosticar, né? A gente faz diagnóstico também por ele, mas a língua principalmente mostra muito e a gente consegue suspeitar que aquela paciente tem endometriose. E isso é algo que infelizmente tem sido um pouco... assim, não tem sido algo tão investigado, porque esses sintomas têm passado desapercebidos, não são relevantes. Não são valorizados. Né? Exatamente, e são muito importantes, porque geralmente vem um quadro, o paciente faz um exame, que é um exame específico, né, para ser diagnosticado, para ter um diagnóstico de endometriose, não é simplesmente um exame simples como as mulheres fazem numa prevenção, numa rotina, e não é feito e infelizmente muitas mulheres sofrem com isso e muitas vezes é a causa da infertilidade e não conseguem engravidar porque não tem um diagnóstico e ele não é tratado da forma correta. E na acupuntura existe tratamento específico para endometriose? Sim, existe. E dentro da acupuntura a gente consegue fazer todo o controle tanto do quadro inflamatório como a gente consegue aumentar a fertilidade. E não é simplesmente endometriose, existe um protocolo de tratamento. Sim. Não, porque não existe protocolo. A gente trata o paciente como um todo. E claro que existem algumas causas dentro da medicina oriental. Quando a gente fala de endometriose, são principalmente 4 causas principais que levam a esse quadro de endometriose, que é exatamente o que eu busco quando vou atender a minha paciente, para entender o que está acontecendo, para a gente tratar da forma correta. Não só com a acupuntura, mas com fitoterapia, com aromaterapia, com os florais também. E, claro, a nutrição, que é uma das coisas mais importantes para uma paciente que tem endometriose, né? Fazer todo esse controle mesmo da alimentação. Para vocês terem uma ideia da importância disso que a doutora está falando, o tratamento tradicional, né, que o médico, um ginecologista ou um médico que está disposto a tratar sua paciente com endometriose, o clássico, é suprimir a produção hormonal daquela mulher, o estrogênio principalmente, certo? Os análogos de GnRH, que é uma substância que coloca a mulher praticamente numa menopausa química, certo? Então, assim, a endometriose é causa de infertilidade. E o tratamento para endometriose já deixa a mulher infértil totalmente. Ali ela já não vai engravidar de jeito nenhum. Então, se eu partir, sou uma mulher, tenho endometriose, quero engravidar, e se eu não partir para esse outro lado do tratamento, cuidar da alimentação, cuidar da saúde como um todo, fazer acupuntura, algum tratamento dito alternativo, mas que é científico mesmo sobre o assunto, com relação a esse assunto, a pessoa não vai atingir o objetivo maior, que é se livrar da doença ou dos sintomas, ou amenizar, controlar aquela doença e engravidar. Ela vai melhorar uma coisa ou outra, né? Mas ela não vai conseguir resolver as duas coisas. Daí a importância dessa junção, desse tratamento multidisciplinar da paciente. E outra coisa, a endometriose cursa com dispareunia, certo? Diabo é isso. Dor no ato sexual. A mulher vai querer fazer cada vez menos sexo com o seu marido, com o seu parceiro, porque chega, vai fazer o negócio, dói, machuca, não é legal, não é bacana, vai virar uma obrigação social. E vai engravidar como? Me diz aí. Já era. Melhor método contraceptivo, abstinência sexual. Só falhou uma vez na história da humanidade. Então, é importantíssimo, é muito sério isso que a gente está falando. E as pessoas têm que perder esse preconceito, esse medo de buscar mesmo esse tipo de tratamento, outros tipos de profissionais, outros profissionais que atendam nessa área, porque senão fica muito restrito, muito amarrado ao que é tradicional, que às vezes não vai acabar funcionando. Pedro, quando tem o critério da endometriose e a gente pensa num tratamento de modulação hormonal, o que hoje se utiliza para poder estabilizar o quadro, mas que de certa maneira consiga deixar a paciente fértil, talvez momentâneo não, até controlar o quadro, mas depois sem intercorrer. Perfeito. O hormônio, na minha opinião, que é melhor para os casos de endometriose é a gestrinona, que é o hormônio do famoso chip da beleza lá, né? O implante hormonal, e que a gente pode usar nesses casos com até maior eficácia via vaginal. Tudo que vocês usam via vaginal sofre um efeito chamado de efeito de primeira passagem uterina.
tudo que é absorvido no epitélio vaginal da mulher bate no útero primeiro. Então, se eu quero tratar afecções do trato geniturinário, reprodutivo da mulher, a via vaginal é melhor do que a via transdérmica, injetável, o implante, que é subcutâneo, né? Implantezinho hormonal via subcutânea. Então, existe a via certa também de administração desse hormônio. Então, a gestrinona, por ter um efeito antagonista ao estrogênio, acaba tratando a raiz, a causa do problema da endometriose. Qual que é o problema da gestrinona? É que ela provoca a anovulação. A mulher não vai ovular e ela, teoricamente, tá, não vai engravidar. Teórico, porque na via vaginal a gente não tem essa garantia. Com o implante hormonal, 21 dias depois, a pessoa realmente, a mulher não engravida, a mesma taxa de sucesso da pílula anticoncepcional. Na via vaginal, por ausência de estudos e evidências, ele não garante isso, mas teoricamente, usou creme vaginal, pode menstruar, bloqueou o estradiol, você não vai ovular e não vai engravidar. Então, eu trato a doença, trato o sintoma, a mulher fica um espetáculo, mas ela não consegue engravidar. Eu posso fazer isso por um tempo, porque isso faz com que os focos regridam da endometriose. Tento tirar, desmamar esse hormônio depois para ver se a pessoa consegue tolerar os sintomas e engravidar sem estar utilizando essa substância. Não quero gestrinona, é hormônio sintético, quero já algo que eu já possa engravidar de imediato, apressada. A gente pode usar testosterona em doses baixas via transdérmica, que também é um antagonista natural do estrogênio, e a progesterona. A gestrinona é um derivado da testosterona, mas que tem a ação de progesterona. Algumas das ações da progesterona são compreendidas pela gestrinona. Tanto que a mulher está na menopausa e usa gestrinona, não precisa usar, na maioria das vezes, a progesterona. Então, a progesterona não vai bloquear a fertilidade, a testosterona em dose baixa transdérmica não vai bloquear a fertilidade, vai ajudar no sintoma, vai melhorar a libido, vai melhorar a dispareunia, a mulher vai querer fazer isso mais vezes, com uma frequência, aumentando a chance de gestação, e é uma forma aí menos agressiva, talvez até mais saudável e de curto prazo para tratar o sintoma da doença e a infertilidade. Isso é um fator importante que você falou, essa questão do bloqueio do estradiol, porque infelizmente eu dentro do consultório já recebi algumas pacientes que o tratamento que foi indicado para a endometriose foi exatamente uma pílula com estradiol. Perfeito. Então, o anticoncepcional com estradiol e exatamente, com contínuo para não menstruar. Enfim, na verdade, isso é muito bom esclarecer, porque é algo que infelizmente acontece muito. Vai dar certo para controlar o sintoma da doença, apesar de não ser um método saudável e não ser minha opção de tratamento de uma pessoa que tem endometriose, mas a pílula anticoncepcional contínua é uma das coisas que vai acabar melhorando o sintoma, porque tem etinoestradiol, que é um estradiol sintético, que vai bloquear a ação e a produção do estrogênio daquela mulher e vai dar certo. Mas a gente não recomenda a pílula por uma série de motivos e acaba que não é uma das opções da minha linha de tratamento. Da linha de tratamento da parte nutricional, o primeiro foco, acho que não apenas dentro da nutrição, mas como na medicina como um todo, é a saúde intestinal, até porque a partir dali algumas alterações intestinais podem me fazer ter alterações a nível tireoidiano, inclusive até problemas na conversão entre os hormônios tireoidianos, sabendo que a boa saúde tireoidiana, assim como os próprios hormônios da mesma, são fundamentais para a manutenção de um processo gestacional, até porque mulheres com TSH acima de 2,5 tendem a ter processos de quadro de aborto espontâneo, e toda alteração... Das principais causas, né? Uma das principais hormonais, com certeza. E uma das principais ações que qualquer tipo de alteração que a mulher possa ter no seu aparelho reprodutor vem impactar diretamente em alterações hormonais, como o aumento da insulina. Mediante o quadro de aumento de insulina e aumento do quadro inflamatório, muitas das vezes pode, de fato, energeticamente, mas também metabolicamente, estabilizar a paciente e fazer com que ela não venha engravidar. E sem falar que mexe na insulina, mexe no cortisol, que é o hormônio do estresse, o paciente fica liberando mais corticoide, pode reduzir algum dos hormônios sexuais. Então, muito importante é modular justamente a resistência à insulina que é provocada por essas alterações. Você usa na sua prática, Pedro, o mio-inositol? Pouco. Tinha que usar mais. O mio-inositol, inclusive, é uma das... Excelente. Digamos que é uma das novas apostas para poder fazer controle dessas consequências metabólicas do... Ovário policístico, endometriose, pra caramba. E uso pouco.
Então, o mioinositol é uma boa pedida. Não abro mão de hipótese alguma da cúrcuma, que é o açafrão. É principal anti-inflamatório que o Papai do Céu criou. Anti-inflamatório junto com o ômega 3, tendo em vista que a cúrcuma ela consegue ter uma ação em reduzir os níveis de insulina, então ela ajuda nessa prevenção do quadro de pré-diabetes. Ela é um anti-inflamatório sistêmico a nível de corpo total, ela consegue ter uma ação antibiótica no intestino e muitas das vezes o intestino descompensado, com uma hiperproliferação de bactérias ruins. O açafrão pode também estar ajudando no equilíbrio do metabolismo intestinal. E existem alguns fitoterápicos que eles conseguem ter uma atuação muito grande sobre controlar os níveis da insulina. Então nós falamos do extrato do café verde, falamos da pata de vaca, que inclusive é uma planta bem comum de se fazer uns chazinhos, encontramos inclusive até na rua essa planta, fitoterapia tradicional. E, bem, modulei a insulina, cuidei do intestino para poder deixar a tireoide trabalhando em sintonia. As chances do metabolismo favorecer para o quadro é extremamente grande. Tem esse mioinositol, que é uma substância que pode ajudar não apenas no quadro inflamatório local do aparelho reprodutor, mas ele também atua na resistência à insulina, ajudando a modular toda essa alteração. Essa questão da resistência insulínica, tem alguma coisa que você possa fazer, intervir, alguma técnica, alguma coisa que... Sim, na verdade, eu vou te responder como eu respondo para os meus pacientes. Certo. Tudo que você me perguntar, se eu consigo auxiliar com a medicina oriental, eu vou te responder que sim. Equilibrando aquele paciente, tratando o paciente exatamente, eu vou tratar o paciente como um todo. Então a gente consegue ter uma resposta muito boa em tudo, né, no contexto geral mesmo. Inflamação é um dos grandes vilões da nossa saúde, do nosso envelhecimento, e um dos grandes vilões também para fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Quando a gente fala de resistência insulínica, a gente está falando na inabilidade da insulina agir para colocar glicose dentro do sangue para dentro da célula, tanto em homens quanto em mulheres. Isso, o que acontece? O pâncreas, por causa dessa inabilidade, compensa essa inabilidade do corpo em fazer com que a insulina age, produzindo mais insulina. E isso vira um ciclo vicioso. Quando a insulina passa de 7, você dosou lá seu examezinho de sangue, lá sua insulina deu 12, tá ótimo, tá maravilhoso. Insulina acima de 7 toma um caminho inflamatório no nosso corpo. Insulina abaixo de 7 toma um caminho anti-inflamatório no nosso corpo. É a mesma substância, é o mesmo hormônio, é o mesmo ser humano. E dependendo da quantidade de insulina que você esteja produzindo, insulina basal, você vai tomar um caminho mais inflamatório ou anti-inflamatório. Então, o normal da insulina é de 3 a 24, 25, dependendo do laboratório. 24, 25. Não é isso? Normal, hein? Normal. Pra quem eu não sei, normal. Né? Só que ela acima de 7 já é muito ruim para essa questão da inflamação. Então, tô com insulina de 10, de 12, de 23,9. Não, tá normal, não precisa de nada, não vamos intervir. Espera o diabetes chegar, que a gente toma um remédio com respaldo do consenso lá, universal, do insulina. Isso é tireoide também. Igual o TSH, a mesma coisa. O Omar falou de TSH 2.5, né? A referência do TSH vai até 5.5, 4,5, dependendo do laboratório, 4.8, 4.3. Depende do laboratório que você escolheu fazer, ainda muda a referência. Não tem isso, você escolha bem o seu laboratório. Mas o ideal, independente de laboratório de ser humano, é abaixo de 2,5. Eu gosto de deixar o TSH da pessoa que quer engravidar abaixo de 2. Aí fica top. Fica mais disposta, tal, pá. É pra namorar melhor e facilita também o processo gestacional, com certeza. E a manutenção da gravidez, mais importante, né? A manutenção da gravidez. Engravida e perde, que adiantou. Exatamente. Engravidar você tem que manter. E uma coisa que você falou que é importante, a mulher realmente ela precisa estar bem para engravidar. É importante. A mulher precisa ter para engravidar. Orgasmo? Exatamente. Então, aí, gente? Mulheres, por favor, tenham orgasmo se vocês querem engravidar. Homens, por favor, façam o que tenham. Não vai pensar só no seu não, que não vai dar certo. Calma. Exatamente. Porque tenha paciência. Ele promove uma movimentação uterina que é muito importante para o processo. Eu não sabia disso. Sinistro. Legal. Formação valiosíssima. Porque eu recebo mulheres aqui diariamente que dizem que o ato sexual é uma obrigação religiosa.
Tá na Bíblia, que a mulher tem que transar com o marido. E elas fazem por isso, sem prazer. Orgasmo, talvez, né? Algum dia sentiram na vida. Mulher que toma anticoncepcional tem mais dificuldade de atingir o orgasmo, né? Que fez uso, mesmo que tenha suspendido, mas fez uso de anticoncepcional por muito tempo. A endometriose dificulta o orgasmo. A falta de testosterona, que é uma epidemia mundial. Um monte de mulher sem testosterona, e testosterona é hormônio feminino, não é só hormônio masculino. Então, quando a gente, o que eu falo, quando a gente mexe na saúde da pessoa como um todo, equilibra, mesmo que não tenha relação direta com a questão da fertilidade, as chances com certeza aumentam exponencialmente. A questão da testosterona é muito interessante, porque primeiro aumenta a libido, né? Aumenta o desejo, disposição sexual, e a frequência das relações vai aumentar, a chance obviamente vai aumentar em homens e mulheres, tá? Tem que tratar o marido, tem que tratar a esposa para dar certo esse negócio. A testosterona aumenta a chance, a intensidade e o prazer do orgasmo feminino, diminui o tempo de latência entre os orgasmos, no tempo que a mulher leva para ter um orgasmo e depois sentir outro, fica encurtado quando ela está suplementada em níveis adequados, lógico, de testosterona. Isso no homem também, a capacidade de ereção, entre uma ereção e outra diminui, né? Ele consegue se recuperar mais rápido, e isso tudo vai favorecer a vinda do baby. Porque, além de aumentar a frequência, a chance estatística tem essa questão agora, que faz parte do meu conhecimento, do orgasmo, que favorece também a ovulação, fecundação. Ele provoca uma movimentação uterina que ele auxilia exatamente o espermatozoide chegar lá mais rapidinho para encontrar o óvulo. É isso. Muito fera, muito massa isso, muito massa. Isso é muito bom. Papai do céu é foda. Tem um motivo, né? Tem tudo nessa vida, tem um motivo. Talvez o motivo do orgasmo seja justamente isso, porque a nossa existência depende disso, sobrevivência. E é exatamente isso que a gente busca, que eu falo para as minhas pacientes. O que eu busco com a medicina oriental é trazer o fisiológico. Perfeito. Né? É trazer o nada normal, além disso. o natural. E é assim que vai engravidar. E deixar de aceitar como normal coisas que não são normais. Vou menstruar, tô morrendo. Mas é menstruação. Então, tá. Mas é engraçado porque de tanto ela ficar falando, foi muito engraçado. Ela falou, fertilidade. Só que como que ainda, é muito interessante isso, porque 80% dos pacientes são mulheres. Certo. E aí o que acontece? Muitas das vezes nós perguntamos como é que está o ciclo menstrual e a primeira resposta é toma anticoncepcional. E você simplesmente pula dessa parte. A maior parte dos profissionais fazem isso, que não estão tão ligados nessa área. E aí depois de muita conversa, eu comecei a perguntar se emenda a cartela, se não emenda, associar sintomas físicos e clínicos de baixa de libido, baixa lubrificação, estafa, oscilação de humor ao longo do dia inteiro, perda da vontade de fazer as coisas ao longo do dia, com sensação como se fosse uma depressão bioquímica. Aí começa, a partir daí, perguntando, tudo bem, já que se você não emenda a cartela, de quanto em quanto tempo está vindo sua menstruação? Qual que é a duração do seu ciclo? Qual que é a duração em dias do processo menstrual? E aí começou a coincidir muito na prática as alterações metabólicas com as possíveis alterações de endometriose, ovário policístico. E aí quando as pacientes começaram a se submeter a exames de imagem, começou a constatar, olha, realmente eu estava com endometriose, eu estava com ovário policístico, e começou a casar tanto. E aí algumas alterações, muitas das vezes em mulheres, que eu via nos exames bioquímicos e que eu não conseguia resolver com a nutrição, comecei a indicar inclusive para o Pedro, e o Pedro fazendo a reposição hormonal. As mulheres tudo bem, começaram a melhorar o quadro, mas eu não conseguia entender por que eu não conseguia baixar a insulina da paciente, prescrevendo os melhores fitoterápicos, paciente de fato seguindo o plano alimentar, melhorando até outros marcadores inflamatórios, mas não conseguia de fato reduzir principalmente a insulina. Aí vinha uma tireoide de TSH 2.3, do nada ia para 3.2, ia para 4.5, baixava para 1.9. E aí é perceptível que, mesmo que esteja dentro dos valores de referências, quando nós vamos ver no comportamento, é perceptível que não está normal, não consegue manter algo linear. E aí tentava entender o que era, o que não era, aí até que, conversando com ela passando esses detalhes a respeito de possíveis formas de identificar alterações no aparelho reprodutor, etc. E como eu atendo muito mulher e tento corrigir esses problemas metabólicos, e quando eu consigo, Pedro me ajuda na parte hormonal, porque realmente a paciente não está respondendo, e aí foi realmente perceptível começar a fazer esses rastreios. Feito esses rastreios, consigo controlar a resistência à insulina, os marcadores inflamatórios começam a reduzir mais ainda, a tireoide passa a responder de uma forma melhor, e a conversão, porque a tireoide ela tem o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide a produzir
o T4, que se converte em T3 no tecido, que é o hormônio metabolicamente ativo. Até esse equilíbrio energético hormonal melhora a conversão desses hormônios, permitindo de fato com que o metabolismo responda. E a paciente começou a emagrecer, a paciente começou a ter inúmeros outros benefícios. Então a visão ela realmente vai um pouco além do que achar normal ter determinados sintomas no processo menstrual, porque eu tomo um anticoncepcional, porque é isso que eu tenho que sentir, ponto final. Tem pacientes que, eu não sei se foi você que me falou ou foi você que me falou, a respeito de pacientes que têm um quadro de endometriose desde criança, desde pequeno. Não sei se foi num curso que eu estava fazendo. Na verdade, hoje em dia já tem alguns desde o estudos. início da vida porque reprodutiva, da menarca ali, a partir do momento que menstruou a primeira vez. Tem alguns estudos hoje em dia que mostram mulheres com endometriose sem terem menstruação. Assim, sim. Então, exatamente é onde... Antes de menstruar? Antes de menstruar. Pois é. E aí é onde se fala muito, que todo mundo acredita que a endometriose seja exatamente essa questão, que tem essa relação com, que é exatamente o endométrio, que ao invés de descamar e sair em forma de menstruação, ele faria um caminho inverso, um fluxo inverso, e isso seria exatamente, isso seria a causa da endometriose. Mas hoje em dia já tem muitos estudos que mostram que mulheres que nunca menstruaram têm a endometriose, né? Então isso realmente é algo que precisa ser melhor investigado e abordado. Exatamente. Como a gente falou, endometriose é uma doença do hiperestrogenismo, uma das manifestações do hiperestrogenismo. O que a gente tem hoje? A bagaceira que está rolando solta. Agrotóxico, BPA, são os disruptores endócrinos, substâncias que chegam no nosso corpo, sintéticas de fora, que vem na água, no ar, na alimentação e que agem como hormônio. E a maioria deles tem ação estrogênica. O BPA tem, o filtro solar tem, os agrotóxicos, grande parte deles tem ação hormonal estrogênica. Você que esquenta tudo no plástico, que não come produto orgânico, que acha que é caro demais, né? É muito caro mesmo. O quarto de UTI é baratinho, mas o orgânico é muito caro, não vou comprar. Isso a pessoa já está exposta antes mesmo de nascer, porque passa pela placenta. Tem um estudo em inglês que mostrou que ao nascimento, tirando sangue do cordão umbilical de neném, já tinham 242 substâncias estranhas ao corpo humano. Que não deveriam estar ali naquela criaturinha. E você sabe qual é o melhor de ao nascer, 242. E aí a criança nasce por parto cesáreo. Sim. E já foi comprovado que criança que nasce com parto cesáreo, a microbiota ela nasce completamente inverso do que o natural, mais grãos negativos que positivos. Paciente, aí neném já não consegue responder, nem imunologicamente falando de forma adequada. Sim. E essa colocação do Pedro foi muito interessante, porque tem inúmeros estudos dentro de jornais de endocrinologia mostrando que o BPA, que tem inclusive em recipientes plásticos, que no homem pode gerar infertilidade. A mulher também tem ação estrogênica, vai bagunçar o hormônio. Então a menina lá toma lá mingau na tapioca, não, porque a tapioca é BPA frio, eu acho. Eu acho que né? Não é propaganda não, né? Não é tapioca. Que está esquentando ali o alimento sempre num recipiente de plástico, que leva para a escolinha, que leva para não sei para onde, que bebe a água na garrafa de plástico, mesmo que a água esteja gelada, tá? Porque tudo no Brasil é transportado em caminhão e vem pegando fogo. Então, estão bebendo aquela Coca-Colazinha geladinha, água geladinha, mas ela esteve quente. E o BPA já está lá no líquido. E quando esfria, ele não volta para o plástico, ele fica lá mesmo. E você vai tomar aquele negócio. Então, isso explica, mesmo em pessoas que não tenham ainda ciclo menstrual reprodutivo, menstruação, a endometriose, por excesso de estrogênio sintético de fora, extraterrestre. O homem ainda, que inclusive saiu um estudo bem recente mostrando a relação entre a saúde fértil do homem juntamente com fast food em excesso. E foi comprovado que homens que realmente têm uma alimentação e um consumo de 2 a 3 vezes na semana de fast food pode estar suscetível a ter uma baixa qualidade de espermatozoide. E para piorar mais ainda, gordura abdominal. Na gordura abdominal nós temos uma alta atividade de uma enzima chamada aromatase, que ela justamente tem a capacidade de fazer a conversão da testosterona no estrogênio. Tendo em vista que a testosterona ela tem uma ação importantíssima em relação à qualidade do espermatozoide, e o processo de aromatização
pode diminuir, inclusive, a atuação do meu FSH mediante a qualidade do espermatozoide, uma vez que... Estou dando muito só escutar, invadindo minha área, hein, cara? Não, você que me ensinou. Não. Vocês falaram de uma coisa importante. Já que está falando de espermatozoide de homem, até queria perguntar algo assim que eu vejo que acaba que não é levado tão em consideração, que é a questão da ferritina, que atrapalha muito na questão do espermatozoide, né? E eu queria até que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Coloquei várias dicas do Leão sobre ferritina semana passada. Então, vou falar como a ferritina nos dois extremos pode ser prejudicial para a fertilidade. Vou bolar isso aqui na hora que a gente não combinou, né? Podia ter me avisado antes. Mas é assim. Ferritina alta pode ser ruim. Como a causa que está levando a essa elevação da ferritina ou pelo simples fato dela estar elevada. Entendam. Ferritina é uma das proteínas de fase inflamatória do nosso corpo, certo? Quando a gente está inflamado, o fígado produz mais ferritina, independente da quantidade de ferro que você consome na sua dieta. Pode fazer a dieta lá mais sem ferro possível. Ou a dieta comer o Robocop por dia. Sua ferritina só vai passar do nível fisiológico aceitável se você não tiver uma doença genética, que é um caso mais extremo, se o seu corpo estiver inflamado. Gordurinha no fígado, barriguinha lá, assim, né? Pança, está sendo a ferritina vai subir. Então, como eu falei, inflamação é inimiga da fertilidade. Se a pessoa tem ferritina alta porque está inflamada, ela vai ter redução na fertilidade. Primeiro ponto. Não tem inflamação, não sei o que, minha ferritina está elevada. Ou porque a alimentação está muito zoada mesmo, ou porque eu tenho hemocromatose, eu tenho uma deficiência enzimática que não consegue metabolizar bem o ferro, minha ferritina sobe, mas sobe muito. Esse excesso de ferro enferruja e pode enferrujar vários órgãos do nosso corpo. Pode infiltrar na tireoide, pode infiltrar fígado, pode infiltrar baço, pode infiltrar rim, pode infiltrar testículo, prejudicando as células produtoras do espermatozoide e produtoras de testosterona, células de Sertoli, células de Leydig testiculares. Gerando maior ou menor grau de dificuldade da pessoa, no caso do homem, em ser papai. Isso acontece com a mulher, porque isso acontece no ovário também. Né? Então, assim, a ferritina, ou o que está causando sua elevação, ou o simples fato dela estar muito elevada, pode prejudicar assim, a fertilidade. É uma das coisas que a gente tem que tratar, e isso é rotina no consultório. Todo dia a gente vê, ferritina elevada. Isso aí tem que ter dieta, tem que ter exercício, tem que ter estratégias anti-inflamatórias, como as que o Omar falou, e às vezes até fazer sangria terapêutica mesmo. Porrada na verdade, não existe, no meu ponto de vista, de não como tratar uma ferritina elevada sem fazer uma prescrição da suplementação extremamente máxima de vitaminas complexo B. Todas as vitaminas complexo B, inclusive o ácido fólico, assim como a vitamina B12, fazem parte do metabolismo no qual a ferritina também está presente, e muitas das vezes a deficiência dessas vitaminas pode já gerar um quadro de aumento de ferritina por, digamos assim, processos naturais, e falam, mas é difícil ter deficiência de vitamina B12. Pedro, que a gente mais pega nos exames de sangue hoje é vitamina B12 baixa, ácido fólico baixo, até porque está tudo em vegetal verde escuro. Isso. Pode até comer muito vegetal verde escuro, mas o alimento de hoje não tem a mesma quantidade de vitaminas e minerais. E a prova disso, eu defendo muito a alimentação, porque ela é soberana a qualquer tipo de suplemento, manipulação, qualquer coisa. B12 tem muita víscera que não é da nossa rotina, a gente não é muito de comer víscera. Até porque vitamina C, a vitamina C sérica, apesar de não ser um padrão ouro no meu ponto de vista para analisá-la mesmo, tem dado muito baixo, deficiência de vitamina C sérica. E aí muitas das vezes pergunta, não, mas eu tomo às vezes 2, 3 vezes na semana suco de laranja, como vegetal verde escuro, que é rico em vitamina C, frutas, cítricas, etc. Só que não aumenta a vitamina C. Então, partindo de um pressuposto de um olhar clínico para poder resolver o problema. Se a alimentação realmente está vindo com esse contexto de deficiência, já pensamos de cara na suplementação. E a depender do quadro inflamatório do paciente, gordura abdominal, resistência à insulina, ferritina elevada, ácido úrico elevado, que são os básicos marcadores inflamatórios, realmente esse corpo ele precisa de muita vitaminas complexo B. Até porque na estrutura da vitamina tem um grupo, a gente chama de grupamento, chamado CH3. Ele tem a capacidade de reorganizar o processo inflamatório, inclusive a nível de DNA. Então a gente está falando já de genética. Então nesses casos mais crônicos, inclusive tem um paciente comum nosso, que ele foi até consultado com 1080 de ferritina.
Muitas das vezes nem a suplementação de vitamina complexo B, nem a vitamina B injetável. No caso é só sangria para poder remover um pouco dessa ferritina, reduzir um pouco do quadro inflamatório para tentar uma intervenção. Mas muitas das vezes pode ser genético, até mesmo quando não se metaboliza bem a vitamina do complexo B, a B12, ácido fólico, a ferritina ela também aumenta e cabe o profissional entrar até para suplementar essas vitaminas já na forma ativa, porque qualquer suplementação, vou sei lá, tomar a vitamina B12, que eu compro ali na farmácia, e um ácido fólico. A versão do qual essas vitaminas normalmente se encontram disponíveis em suplemento e em farmácia, na forma farmacêutica, primeiro ela não está na forma ativa, ela precisa passar por um processo de metabolização, se transformar, ficar na sua forma ativa. Você tem um aparato enzimático e aí ela faz o efeito. Para ela poder segundo, a legislação não permite com que seja usado basicamente esse mix de vitaminas na forma ativa, e terceiro, é muito caro para a indústria. Elas não vão fazer. Então, muitas das vezes, infelizmente, temos que optar, felizmente, para a farmácia de manipulação, para reequilibrar todo esse quadro. E são marcadores antes. Toda vez o paciente, a ferritina está alta, o ácido úrico está alto, isso envolve, inclusive, o processo de metabolismo hepático, pode ser um indicativo de um quadro de baixa detoxificação, paciente que não está desintoxicando muito fácil. Fígado, energeticamente falando, ele comanda uma porrada de outras ações no corpo, inclusive ajuda outros órgãos a funcionar, basicamente quase como o corpo inteiro. Então, se você tem uma parte no processo que não se desintoxica, logo o corpo como um todo, sistemicamente, fica comprometido. Então, homens que tendem a ter uma ferritina mais alta, ácido úrico alto, excesso de carne vermelha, bebida alcoólica, carboidrato demais, barriga, gordura visceral elevada demais, aumenta estrogênio, começa a diminuir a qualidade do espermatozoide, até a própria espermatogênese, que é a produção do mesmo. Então, é um olhar de um monte de coisa. Estou tomando vitamina B, não sei se eu metabolismo, se eu absorvo, olha sua homocisteína. Pede para o seu médico de confiança ou seu nutricionista dosar sua homocisteína. Você vai saber se você está com a quantidade adequada de complexo B, principalmente B9, B12, B6, que são as principais. Doutora, existe um protocolo específico para tratamento de fertilidade, eu digo em número de sessões, quantas vezes a pessoa tem que ir lá, ou isso é de pessoa para pessoa, tem uma quantidade mínima, como é que é? Só para o pessoal se basear. Na verdade, essa questão de frequência eu sempre falo após a avaliação, né? Porque cada caso é muito individual. Perfeito. Mas assim, falando no geral, é uma média, muitas vezes só de uma vez por semana, ou às vezes 2 vezes por semana. Perfeito. Mas claro que isso depende, cada paciente tem uma necessidade diferenciada. Show de bola. Tati, obrigado pela resposta aqui. Tô perguntando aqui como é que vai. Fiz abdominoplastia, tem 1 ano. Será que terei dificuldades para engravidar? Tem alguma interferência, assim? Você tem algum problema com relação a isso? A pessoa em relação à abdominoplastia, a gente tem uma cicatriz muito grande, e cicatriz atrapalha a questão do fluxo energético. Então, isso altera com certeza todo um fluxo energético, né, que precisa realmente avaliar, ver o que está acontecendo, mas que altera o fluxo energético, altera, e com certeza isso é algo que... Eu já ia falar que não, já aprendi mais uma. Inês, você vai ter dificuldade se você não se consultar com a doutora, certo? Se você for lá, você não vai ter dificuldade. Perguntaram que diabo é isso? Orgasmos, gente, pelo amor de Deus. Depois orgasmo sim. Não, vou ler, posso ler? Já passou de 9h30, a Globo já tá mostrando baixaria. Orgasmo sim, engravidar não. Eu não vou dizer o seu nome. Melhorou o áudio? Acho que foi porque eu tava com a mão aqui. Mas é muito maravilhoso esse homem, a doutora Bruna Pitaluga. Mas é uma puxa-saco desse cara. Vamos marcar, né, doutora? Bruna? Cadê a doutora Bruna? Toda terça doutora agora. Bruna, 9 da noite. Beijo. Respeita minha amiga de curso de modulação intestinal. Meu amigo, essa aqui é fenômeno. É Beijo, Mônica, obrigado. Estão perguntando aqui, a reposição de testosterona em dosagens elevadas pode causar infertilidade masculina e não mulher? Yes! O que acontece? Tudo é dose, né? Como eu falei, a testosterona em dose
fisiológica, transdérmica, sem pico, ela não vai atrapalhar a fertilidade, pelo contrário, vai aumentar suas chances de engravidar. E hoje, antes era um pavor, né? Tratamento de fertilidade, falando em testosterona era um pavor. Hoje, alguns protocolos de clínicas de fertilização já utilizam a testosterona transdérmica, dose, às vezes até maior do que a gente usa para reposição, para melhorar a ovulação. Para melhor ovulação, então, testosterona. Exatamente, melhor ovulação. Testosterona se contrapõe estradiol, a gente precisa de pico de estrogênio para ovular, mas se o estrogênio ficar persistentemente elevado, bloqueia a FSH, que é quem faz a mulher ovular. Então é equilíbrio. Com certeza a testosterona em dose alta vai diminuir a fertilidade feminina. A masculina também. Eu usei testosterona demais, intramuscular, injeção, tô bombado, fortão, minha produção de LH-FSH suprime, minha produção testicular de testosterona fica suprimida por causa do LH suprimido e minha espermatogênese fica suprimida pela supressão do FSH, certo? É aquela história que o Omar falou, da aromatase, estradiol, que bloqueia o FSH. A testosterona vai bloquear a FSH por duas maneiras, via direta, né? Os receptores cerebrais lá, hipotálamicos hipofisários vão responder a dose alta de testosterona e através da sua conversão, geralmente o cara toma bomba sem orientação, o estradiol vai virar, a testosterona vai virar estradiol que vai bloquear a FSH também. Então sim, testosterona, dose alta bloqueia a fertilidade em homem e mulher, e o oposto também é verdadeiro. Dose fisiológica vai melhorar a fertilidade em homens e mulheres. Me fizeram uma pergunta, eles na verdade fizeram uma pergunta se a acupuntura aumenta as chances de uma mulher que quer engravidar que tem mais de 40 anos. Sim, a resposta é sim. Show de bola. Ainda há tempo. Acontece. Com 40 anos, o cuidado que você tem que ter, já pegando o gancho do que o mestre Omar aqui me falou, de formas ativas de vitaminas, sobre o ácido fólico. Um dos problemas da mulher após os 40 anos, que aumenta a chance de doenças congênitas do neném, certo? Síndrome de Down, tal, defeito de formação e uma série de consequências negativas. Para isso, a gente repõe ácido fólico. O ácido fólico diminui as chances de algumas dessas patologias, certo? Só que, se você fizer a reposição do ácido fólico bruto, sem ser sua forma ativa, que é o metilfolato, que é o que a maioria dos ginecologistas e obstetras vão prescrever, porque é o que está no consenso, é o que é mais barato, é o que está na farmácia, o que acontece? 29% das pessoas, das mulheres, quase 1/3, não possuem um aparato enzimático suficiente para transformar ácido fólico em metilfolato. Então você vai tomar ácido fólico à toa, já existem estudos mostrando excesso de ácido fólico com autismo na criança. Então se você não transforma o seu ácido fólico em metilfolato, ele vai acumular, em vez de ser benéfico, ele vai ser tóxico para o seu neném e não vai dar certo. Então, ao invés de eu fazer um teste genético para ver se toda mulher tem essa enzima ou não para transformar ácido fólico em metilfolato, eu dou o metilfolato, é a coisa mais inteligente a se fazer. O segundo motivo, 1/3 não tem, já nasce sem as enzimas. E após os 40, principalmente após os 35 anos, principalmente após os 40 anos, até mesmo as mulheres que tinham esse aparato enzimático deixam de ter, por desgaste, por redução da produção e da atividade. Então, vai engravidar depois dos 40, doutora Ayla, acupuntura, espetadinha, e ácido fólico ativo, metilfolato. Isso aí é item obrigatório para a sua gestação. Na verdade, uma coisa, eu defendo a realização do teste genético porque uma colocação muito legal pelo Pedro, porque nós conseguimos entender e fazer uma prescrição individualizada de acordo com o seu comportamento genético. E falando a respeito dessas formas ativas de vitaminas, porque inclusive eu citei isso, eu fiz meu teste genético e eu não consigo absorver quase que nenhuma vitamina do complexo B. Isso me leva então a um quadro de uma detoxificação menor, um possível reparo de dano celular menor, e envolvido principalmente na exposição de desenvolver doenças neurodegenerativas, até porque principalmente cérebro, sistema nervoso, depende de vitaminas do complexo B. Ao fazer o teste genético, eu hoje tomo suplementação com todas as vitaminas basicamente do complexo B na sua forma ativa, justamente para poder tentar prevenir essas possíveis alterações metabólicas. E foi muito claro que quando foi feita essa suplementação, alguns marcadores inflamatórios estão correlacionados com as deficiências de vitaminas do complexo B realmente melhoraram. O Ângelo, inclusive, DHT também faz a mesma inibição. Tá perguntando ou tá afirmando?
Tá perguntando, afirmando. O poder de inibição, né, de feedback negativo do DHT, apesar dela ser mais afim pelo receptor androgênico, é menor do que a testosterona e o estradiol. O principal deles é estradiol. Quer usar testosterona na dose um pouquinho mais alta, sem inibir eixo, tem que bloquear estradiol completamente. Esse é o principal vilão do FSH, certo? Tem uma pessoa aqui falando... E além do teste genético, além de ver essa questão das vitaminas de forma ativa ou não, tem como também verificar se possui padrões genéticos para ter riscos de aborto, inclusive também embolia, e fora as outras doenças associadas, sensibilidade não, alergia ao glúten, analisando genes, tolerância à lactose, sensibilidade ao álcool, se consegue ou não consegue converter ácido fólico em metilfolato, e assim por diante. Então isso é uma característica de fato mais individualizada do comportamento metabólico. E às vezes é justamente isso, é um problema, uma conversão de uma vitamina que faz com que ocorra a manutenção do processo gestacional que eu não consigo fazer. O teste genético normalmente consegue. Doutora Ayla é excelente, super indico. Nutricionista Júlia Gurgel, aqui no meu, hein? Tá famosa. Obrigada, gente. A Inês disse que vai. A Inês que fez a Bruna pra gente vai marcar também. Cíntia Raposo. Eu tenho 40 anos e engravidei bem tranquila. Minha paciente queridíssima. Doutor Pedro. Eu vou ter que fazer uma propaganda. Doutor Pedro que me passou todo o aparato pra ficar bem. Aprendi o metilfolato com ele. Me fez super bem. Então essa questão do metilfolato não é só pra live aqui, não, viu, gente? É realidade, é verdadeiro isso aí. Questione o seu médico, pergunta. Gente, hoje a informação é disponível justamente para você conseguir discutir de forma positiva e chegar a um tratamento mais proveitoso e mais indicado para você. Reposição de iodo para quem tem tireoidite de Hashimoto. Aí é É uma das situações que a gente tem que ter cuidado com a reposição de iodo. A deficiência de iodo também é uma das principais causas de deficiências nutricionais para aborto recorrente. Certo? Porque interfere na tireoide, que já por si só já explica esse aumento da chance de aborto, porque o neném utiliza o iodo para uma série de funções, para a construção de algumas estruturas celulares e órgãos. Ele precisa de iodo para o neném desenvolver o cérebro, a tireoide e assim por diante. Em pessoa que tem tireoidite de Hashimoto, o iodo vai ter duas respostas. Ou ele vai lascar de vez, vai pipocar o anti-TPO e o TSH, ou ele vai resolver, vai melhorar. Eu não me sinto confortável em passar iodo para quem tem tireoidite de Hashimoto. Tem alguns pacientes usando, deu certo, mas precisa ficar mais em cima, não é a rotina e não é o mais indicado. Para grávida, sim. Quem quer engravidar, sim, na maioria das vezes. Iodo é bom também. Pedro Lyon, as taxas elevadas no sangue de metais pesados. IPI, como é que é? IP Imperium. Esse símbolozinho aqui eu já sei de onde é, da Royal Prestige. Panelas de aço cirúrgico. É isso? Não tô ganhando dinheiro com isso. São as melhores panelas que existem, na minha opinião, no mercado, pela ausência justamente de metais tóxicos pesados, esses disruptores endócrinos todos que interferem na nossa função hormonal. Mulher que quer engravidar, se quer uma sugestão de panela também, aproveitar que a gente sempre fala de comida e de modos de preparo. Mas é a melhor de todas mesmo. Royal Prestige. Vende o carro, compra a panela, mas vai dar certo. E metal pesado sim influencia na fertilidade de homens e mulheres, não tenha dúvida. Principalmente alumínio em relação à qualidade do espermatozoide. É comprovado que atrapalha. E a loja justamente hoje tem bastante Royal Prestige. Doutora Ayla, fala um pouco do Yin Yang. Que legal. Fabi Caixeta, vai. Temos um minuto para falar disso. Ok, na verdade o Yin e o Yang são duas energias que a gente fala que é uma questão muito filosófica dentro da acupuntura, que eu sempre explico para as minhas pacientes que quando a gente fala da reserva ovariana, da maturação folicular, a gente faz uma correlação muito grande com o Yin. E quando a gente fala do Yang, a gente fala tanto do processo já de ovulação, quanto da parte de espessura endometrial, né, que ajuda exatamente nesse processo, e a manter um ciclo mais longo, no caso de mulheres que têm uma deficiência de Yang, que vai ter um ciclo curto, então se a gente fortalece, a gente vai conseguir ter um ciclo menstrual
mais longo, né? Na verdade, mais próximo da normalidade. E, na verdade, são tantas coisas. Se eu começar a falar que... Podemos fazer outra live. Exatamente, que é muito. Assuntos, com certeza. Tá acabando aqui, gente. Muito obrigado. Obrigado, vai ficar salvo, obrigado pela companhia aqui, pela presença sempre, participação. Toda terça, 9 horas, está marcado, é fixo esse horário agora. Avisa, divulga, ajuda nós, divulga nós. Obrigado, foi um prazer, aprendi bastante mais uma vez. Qualquer dúvida, direct e live salva 24 horas aqui no Instagram e forever no meu canal do YouTube, DR Pedro Leão. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Beijo.